tarde, turma! Sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia. E hoje nós falaremos sobre povos tradicionais. E o que são povos tradicionais? São aqueles povos que têm seus modos de vida particulares, ou seja, diferentes uns dos outros, nos seus modos de viver, sua cultura, sua forma de organização. Então, esses são povos indígenas. Como exemplos, nós temos diversos. Alguns vocês conhecem e outros não, porque estão um pouco distantes da nossa realidade. Mas vocês conhecem os indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos, os caiçaras e outros mais existentes. Hoje, em particular, nós falaremos sobre os indígenas, os povos tradicionais, dentro deles os indígenas. Falaremos um pouco sobre modos de vida dos índios, que são, entrando um pouquinho em história, os nossos primeiros habitantes, né? Foram quem colonizaram a nossa terra e que são responsáveis por muitas coisas lindas e reconhecidas no nosso país, como a culinária, a própria língua, né? A língua indígena, que é a tradicional, a Tupi-Guarani. Algumas palavras que nós utilizamos, que nós usamos, são indígenas. E muitas coisas da culinária foram os índios que descobriram. Muitas ervas que nós utilizamos são conhecimentos, muitas vêm do conhecimento dos índios. Então, vocês vão conhecer um pouco dessas comunidades tradicionais dos indígenas, que são muito importantes para nós, nossos primeiros habitantes e detentores de conhecimentos muito grandiosos, muito ricos. Vamos lá? Então, pessoal, vamos falar um pouco da língua indígena, né? Entre as línguas indígenas do Brasil, os traços linguísticos com maior número de línguas são o tupi e o macro-G, né? São os tipos de línguas indígenas. E aí, eu trouxe para vocês algumas palavras que são de origem indígena e que talvez vocês nem saibam. Vamos lá? Ó, o abacaxi, acre, amapá, amendoim, açaí, aipim, anhembi, aracaju, araguaia, araraquara, araponga, araçá, arará, araxá, avaré, caatinga, caju, capim, carijó, ceará, Copacabana, babaçu, beiju, biboca, caboclo, caipira, canoa, capenga, carioca, goitacá, guri, guarani, guaratinguetá, iguaçu, ipanema, ipiranga e itajubá. Então, muitas dessas palavras aí, elas são de origem indígenas. E aí algumas a gente já conhece, né? Que é o abacaxi, amendoim, açaí, aipim. Principalmente as que fazem parte da nossa culinária, não é isso? Então, para vocês verem, muitas das palavras que nós falamos são de origem indígena. E aí, passamos para falar um pouco de onde os índios eles moram, né? Que é na conhecida Oca, como vocês estão vendo aí. E a Oca, apesar de que, assim, a depender da localidade em que os índios estão inseridos, por exemplo, eles vão ter locais diferentes, né, de moradia. Muitos índios hoje já moram em casas normais. Agora, só que os índios lá do Amazonas, eles moram ainda em ocas ou malocas, não é isso? Que são os tipos de moradias indígenas. E de outros lugares tem outros tipos de moradias. E aí vai depender do lugar que eles moram. E agora nós falaremos sobre a alimentação indígena, não é isso? Os índios, eles têm diferentes modos de vida, né? Por isso que são chamados de tradicionais, comunidades tradicionais, né? Por quê? Porque o que eles herdaram, eles levam consigo no decorrer dos tempos, né? Foi passado de geração a geração e aí eles seguem aquele modo de vida. Por isso que são chamadas comunidades tradicionais.
Todos vocês sabem, eles vivem da caça, da pesca e coleta de vegetais silvestres, não é isso? Obedecendo aos ciclos de atividade de subsistência, ou seja, eles seguem à risca o clima e tudo mais, coisa que nós não fazemos, né? Nós não temos muito paciência de, por exemplo, esperar frutos amadurecerem, a terra estar apta para ser plantada, estar fértil, não é isso? Então, eles têm essas peculiaridades. E eles obedecem aos ciclos de subsistência, que é isso que eu falei para vocês: chuvas, enchentes, estiagem e seca. E aí, a alimentação indígena é assim, é interessante nós sabermos que nós esperamos os alimentos irem para as feiras e os supermercados. Os índios, eles plantam a sua própria alimentação, eles vão atrás da sua própria alimentação. Eles, como vocês sabem, eles vivem da caça, da pesca e coleta, né, de vegetais que eles mesmos plantam. Como vocês podem ver aí, ó, o aipim, as verduras, a pesca e o peixe, o beiju, as castanhas, não é isso? Então, o índio ele é muito natureza, não é isso? Para vocês verem. E aí nós passamos para algo muito peculiar, não é? Bem diferente, que é a vestimenta dos índios, que a depender do local também ela vai mudar, né? Em alguns lugares eles têm suas vestimentas mais compridas e outras tampam só as partes que não devem ser expostas. Então vai depender do lugar também, né? Os índios de outros lugares, de outras nações, ou até mesmo do Brasil, que é muito diversificado, não é isso? Os indígenas. Aqui mesmo em Glória e Paulo Afonso nós temos comunidades indígenas, né? É, Então essa é a vestimenta dos índios. E é uma coisa muito bonita, não é isso? Colorida, que eles mesmos fazem. E aí nós partimos assim para outra parte peculiar das comunidades tradicionais, em particular a indígena. Eles têm uma chefia. Cada nação indígena tem um líder que comanda a tribo nas caçadas e nas guerras, ou na resolução de alguma disputa que tenha, né? E ele serve para o quê? Para apaziguar, trazer paz às aldeias. Ele ouve as pessoas, suas opiniões, e sempre que precisa tomar uma decisão importante, ele é, pede conselho aos mais velhos. Veja só como é interessante a forma de organização deles. Eles têm alguém que eles podem confiar, pedir conselhos e tomar decisões importantes. E além dele, de um líder religioso, tem também o pajé, que é o líder espiritual e que possui grande prestígio e poder entre os índios nativos, né? Pois ele conhece e também, ó, interessante, ele conhece as ervas curativas. Ou seja, teve algum problema de saúde, vai lá no pajé, ele já sabe o que pode estar passando para os demais índios para curar as enfermidades. E faz as oferendas aos deuses e se comunica lá com as divindades deles, não é isso? Então, muito interessante a forma de organização indígena. E agora falaremos sobre os transportes dos índios. Os índios eles se locomovem com carroças, canoa e tem um tipo de canoa que é a canoa grande e também mais rápida que é chamada por eles de ubá. Então esse é o meio de transporte dos índios. E aí nós temos armas indígenas e instrumentos musicais. Vamos conhecer algum deles? Tem o tambor de som de trovão, veja só. Né? E lembrando que tudo que o índio tem nas suas aldeias, possui nas aldeias,
é de fabricação própria, viu? Então, são coisas muito bonitas. Instrumentos musicais, ó, o apito zunidor, o colar-apito, o cuncolé, a flauta, a buzina e o djambê. Então, esses são alguns instrumentos musicais dos indígenas. E ainda nós temos a buzina e o djambé novamente. E partimos para as armas indígenas, né? Que é o arco tapirapé, a zarabatana, né? Que é o que eles mais utilizam, é um cano que dentro é oco e dentro eles colocam uma espécie de agulha com veneno para utilizar-se, né? Aqui nós temos as bordunas, as lanças e demais, essas outras aqui também são armas e lanças. Então, essas são algumas armas indígenas e instrumentos musicais. Então, para vocês verem como os índios, eles são bem organizados e fabricam tudo para a sua sobrevivência, praticamente, não é isso? Apesar de que nos últimos tempos houve assim a mesclagem, não é isso? Por questões de dificuldades de saúde, de estudo e tudo mais, alguns índios tiveram que ir para a cidade, né? Mas isso não tira a identidade deles, muitos ainda conservam. E aí nós temos a pintura corporal, que nós achamos muito lindo, né? Aí eles pintam seus corpos, e é uma cultura muito bonita, a cultura indígena. Lembrando também que os índios são artistas, né? Além da pintura corporal que eles fazem, é, eles também fabricam cerâmica, como vocês podem ver, cestarias, né? A partir de produtos vindo da natureza, e fazem também arte em madeira. E aí, quando comparados à nossa sociedade, os povos indígenas eles apresentam características comuns. No entanto, quando vistos de perto, nota-se além das semelhanças muitas diferenças. Variam as culturas, as línguas, as formas de organização social e políticas, os rituais, os mitos, as formas de expressão artísticas, as habitações, as maneiras de se relacionar com o ambiente, não é isso que ele vive. Esta parte, dedicada aos modos de vida dos povos indígenas, procura mostrar tanto a diversidade entre os grupos mencionados, quanto os aspectos comuns que compartilham entre si. Então, vocês puderam hoje conhecer um pouco da cultura indígena, que é uma cultura muito bonita e cabe ressaltar que nós devemos muito também aos índios, né? Eles fazem parte da nossa história, os primeiros habitantes foi quem preparou tudo para que hoje nós tivéssemos conhecimento da história, da culinária, da própria língua e uma riqueza, né, diversificada que eles contribuíram para a nossa nação. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.